Eu me chamo Maria Helena, sou professora de matemática, com mais de 30 anos de experiência em ensino fundamental e ensino médio. Criei este canal com o objetivo de tornar mais fácil o entendimento da matemática. Por isso eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e ao final de cada aula, se tiver gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e principalmente de compartilhar. Desde já o meu muito obrigado. A aula de hoje é sobre frações. Ao final dela, você deverá conhecer o significado de uma fração matematicamente falando. Então, nós vamos começar dando a definição e depois vamos explicar o significado dessa definição. Então, frações, ou fração, matematicamente falando, é um número pertencente ao conjunto dos racionais que vem na forma A sobre B, com A chamado de numerador e B denominador. Sendo que A e B tem que pertencer ao conjunto dos inteiros e o B tem que ser diferente de zero. Meu Deus, o que é isso? Por enquanto, nós já vamos entender o significado de cada coisa. Por enquanto, eu quero que você entenda que o A, a parte de cima da fração, é chamada de numerador. B, a parte de baixo, é chamada de denominador. E o B tem que ser diferente de zero. E esse traço significa divisão. Então, aqui é como se eu tivesse escrito A dividido por B. Por isso que o B nunca pode ser igual a zero, porque como é que eu vou dividir alguma coisa para ninguém? Se eu vou dividir alguma coisa, eu tenho que dividir para alguém. Logo, em seguida, veremos com mais detalhes por que o B não pode ser zero e qual é o significado de A sobre B. Para entender melhor o significado de uma fração, vamos imaginar uma barrinha de chocolate. Vamos imaginar também que essa barrinha de chocolate esteja representada neste retângulo e que eu queira dividir essa minha barrinha em 3 partes iguais. Agora, eu vou dar um pedaço da minha barra de chocolate para a Maria. Então, essa parte pintada é o pedaço de chocolate que eu dei para a Maria. Qual é a fração que representa a parte que a Maria recebeu? Então, primeira coisa, a fração vem na forma A sobre B. O A vai me dizer qual foi a parte que eu tirei do inteiro. Então, nesse caso, eu tirei um pedaço que foi dado para Maria. Então, o A vai ser 1. O B vai me dizer em quantas partes iguais eu dividi o meu inteiro. Então, o meu inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Viu como é simples? Então, o A, numerador, vai me dizer qual foi a parte do inteiro que foi tirada. O B, denominador, em quantas partes iguais o meu inteiro foi dividido. Tudo bem? Ficou um pouquinho mais fácil? Aí também dá para perceber por que o denominador não pode ser zero. Como é que eu vou dividir alguma coisa em 0 partes? Se eu estou dividindo, eu tenho que dividir em algumas partes, certo? O numerador pode ser zero, porque eu posso dividir a barra de chocolate em 3 partes, dividir a minha barrinha em 3 partes iguais, mas não vou dar nada para ninguém, vou ficar com as 3 partes. Então, essa fração aqui seria 0 dividido por 3, ou seja, eu não dei nada para ninguém. Então, o numerador pode ser 0, o denominador jamais poderá ser 0. Continuando o nosso conhecimento sobre frações, vamos imaginar agora 4 amigos indo a uma pizzaria. Lá chegando, eles chamaram o garçom e pediram uma pizza gigante com 3 sabores diferentes, dividida de tal forma que cada um deles pudesse comer um pedaço de cada sabor. Então a pergunta que faço a vocês é: em quantas partes iguais a pizza terá que ser dividida? Qual é a fração que representa a quantidade que cada amigo comeu? E, finalmente, qual é a fração que representa a parte que cada sabor ocupa na pizza? Vamos fazer isso juntos? Então, primeiro, vamos imaginar que isso aqui seja a nossa pizza. E aqui eu já coloquei como se fosse um sabor de cada tipo, um do lado do outro.
Obviamente que não é isso que acontece na pizzaria, né? Vem um sabor, depois o outro e finalmente o outro. Mas aqui eu coloquei para facilitar as respostas das perguntas que foram feitas anteriormente. Então, primeira coisa, 4 amigos foram à pizzaria. Cada um quer saborear 3 pedaços de pizza. É um pedaço de cada sabor. Então, 4 vezes 3, 12. A pizza terá que ser dividida em 12 partes iguais. A segunda pergunta é: qual é a fração que representa a quantidade que cada amigo irá saborear? Então, cada amigo irá saborear um pedaço de calabresa, de mussarela e de rúcula, por exemplo. Então, ele irá saborear 3 dos 12 pedaços que a pizza foi dividida. Então, 13 dozeavos, todas as vezes que o denominador for maior do que 10, eu acrescento avos ao número. Então, 3 e 12 avos, né? Então, 13 dozeavos é a fração que representa a quantidade que cada amigo irá consumir. E a outra pergunta é: qual é a fração que representa cada sabor para a pizza, né? O que cada sabor ocupa para toda a pizza. Então, lembrando que cada amigo irá consumir um pedaço diferente, então cada sabor terá que ter 4 pedaços. Então, cada sabor ocupa 4 dos 12 pedaços que a pizza foi repartida. Então, 4 e 12avos é a fração que representa a quantidade de cada sabor, que cada sabor está para a pizza. Agora eu gostaria que vocês observassem com bastante atenção esse desenho. Nós temos 4 círculos, sendo que o primeiro não tem nenhuma divisão, o segundo está dividido ao meio, o terceiro em 4 partes iguais, e aqui, que está um pouquinho menor, talvez fique mais difícil de perceber, mas ele está dividido em 8 partes iguais. O que significa isso? Então aqui, no primeiro círculo está inteiro, no segundo círculo, eu estou vendo que a figura está dividida exatamente ao meio, está escrito 1 sobre 2. O que significa essa fração 1 sobre 2, que eu leio 1 meio? Todas as vezes que o denominador for 2, eu falo meio. Significa que eu peguei exatamente a metade do meu círculo. Ou seja, tanto essa figura, esse pedaço aqui azul mais escuro como o mais claro, representa a metade do meu círculo. Então, a fração é 1 sobre 2. Uma de 2 partes em que o círculo foi dividido, 2 partes iguais. Já nessa figura, eu tenho um círculo dividido em 4 partes iguais. E a fração escrita é 1/4, ou seja, cada pedacinho desse representa a 4ª parte da minha figura. 4, eu leio 1/4, né? 1 porque eu peguei uma das 4 partes. Se eu tivesse pego 2, seria 2/4. Se eu tivesse pego 3, 3/4. E se eu tivesse pego as 4 partes, eu teria um inteiro, que é 4 sobre 4. Numerador e denominador igual é sempre igual a 1. E nessa figura aqui, o meu mesmo círculo foi dividido em 8 partes iguais. Então, 1/8 significa a 8ª parte da minha figura, do meu inteiro. Então, cada partezinha dessa é exatamente a 8ª parte. E a fração é 1 sobre 8. A mesma coisa, se fossem 2 pedacinhos, 2 sobre 8, 3, 3 sobre 8, e assim sucessivamente. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no desenho que eu vou colocar aqui do lado. Eu quero que vocês observem com bastante atenção a diferença entre ele e esse desenho. A diferença que eu estou falando não é no formato, porque aqui só tem círculo. No outro não terá só círculo. É nas divisões. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma como estão divididas as figuras aqui e como estarão divididas no outro desenho. Então, nessa figura aqui, nós temos um quadrado com uma divisão, então ele está dividido em 2 partes. Um círculo dividido em 4 partes e um retângulo dividido em 3 partes. Vocês conseguem ver a diferença entre as divisões dessas figuras e dessas? Se vocês conseguirem entender essa diferença, vão ter entendido o conceito de frações matematicamente falando. Então, qual é a diferença? Eu posso dizer que essa parte rosinha é a metade do meu quadrado? Como aqui eu posso dizer que cada uma dessas partes é a metade do círculo? Sim ou não? E aqui? Essa parte lilás é a 4ª parte do meu círculo, assim como aqui é a 4ª parte?
E o verdinho é a terça parte do retângulo? Qual que é a diferença? Vocês conseguem perceber? Então, nesse caso aqui, o rosa não é a metade do quadrado, porque para ser a metade teria que ter sido traçada a sua diagonal, que ia passar exatamente aqui, então seria metade. Assim como aqui, ó, cada parte é diferente da outra. Então eu não posso dizer que isso aqui é a quarta parte do círculo. A mesma coisa no retângulo, esse verdinho aqui não é igual a esse e esse, então não representa a terça parte. Então, para ser fração, matematicamente falando, o inteiro tem que ser dividido em partes iguais. E o que é uma fração? Uma fração nada mais é do que uma ou mais partes tiradas de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Simples assim. Então, fração, uma ou mais partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. E agora nós vamos ver alguns exemplos sem usar figuras geométricas, para vocês não acharem que eu só posso falar em frações quando eu uso figuras geométricas. Mas para definir o conceito de frações, as figuras geométricas são bem apropriadas. Vamos imaginar então uma sala de aula com 30 alunos e a professora queira fazer um trabalho em equipes onde irá distribuir 6 assuntos diferentes. Quantos alunos terá em cada equipe e qual é a fração que vai representar essa quantidade de alunos? Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, uma sala com 30 alunos, são 6 assuntos diferentes, então eu vou dividir o 30 por 6 para achar a quantidade que cada equipe terá. Então, vai dar 5, aí sobra nada. Então, a fração que vai representar cada equipe será 5 e 30 avos. Por quê? São 5 alunos dos 30 em sala de aula em cada equipe, certo? Continuando numa sala de aula, a professora de matemática deu uma prova com 10 questões, cada questão valia 1 ponto. O Joãozinho acertou 7 e errou 3. Qual é a fração que representa os acertos do Joãozinho e qual é a fração que representa os seus erros? Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, como são 10 questões, o denominador terá que ser 10. E aqui mais uma curiosidade. Todas as vezes que o denominador é 10, eu falo décimos. Então, 10 décimos. Passou de 10, 11, 12, eu acrescento a palavra avos, certo? Então, se eram 10 questões, cada uma valia 1 ponto, o Joãozinho acertou 7, então a fração é 7 décimos. A fração que representa o número de erros é 3 décimos. E nosso último exemplo de hoje vai ser uma brincadeira. Vamos desenhar algumas bolinhas e vamos fazer conjuntos com essas bolinhas. Aí vamos escrever a fração que representa cada um desses conjuntos. Então vamos lá. Vamos imaginar que essas bolinhas sejam todas iguais. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bolinhas. Agora vamos fazer algum conjunto. Vamos fazer um conjunto com... Esse é o conjunto rosinha. Vamos fazer um outro conjunto azulzinho. Conjunto azulzinho. Agora eu quero saber qual é a fração que representa o conjunto rosa, qual a fração que representa o conjunto azul e qual a fração que representa o que não está nem no rosa e nem no azul. Então, começando pelo rosa. Quantas bolinhas tem no conjunto rosa? Tem 5. Qual é o total de bolinhas? Nós contamos junto, então todos sabem que é 16. Então, 5 e 16 avos é o conjunto das bolinhas rosa. Quantas bolinhas não estão nem no rosa e nem no azul? 1, 2, 3. Então, 3 em 16 avos é a fração que representa as bolinhas que não estão nem no rosa e nem no azul. E, finalmente, quantas bolinhas tem no azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 em 16 é a fração que representa as bolinhas em azul. Eu espero ter conseguido passar o conceito de frações para vocês, porque é muito importante. Muito obrigada e até a próxima aula.